Olá pessoal, vou falar nesse vídeo sobre o tema continuidade e descontinuidade entre os testamentos, né? Então na Bíblia a gente tem o Antigo e o Novo Testamento. Então o que vale no Novo Testamento são as mesmas coisas que valem para o Antigo? Então neste vídeo eu vou responder, assiste até o final. Então é um tema bem discutido desde o início da história da igreja, né? Que até alguns grupos surgiram, né, a partir deste tema. Uns defendiam a continuidade e outros defendiam a descontinuidade, ou seja, a quebra entre o Antigo e o Novo Testamento. Um desses grupos são os gnósticos, outro os maçonistas e outro os dispensacionalistas nessa última época, né? Então eles defendem a descontinuidade, ou seja, que no Antigo Testamento era a lei e agora não voga mais a lei, né? Que a lei foi totalmente abolida na época recente. Mas os reformados, que é a linha a qual eu congrego, eles defendem a continuidade. É claro que algumas coisas se cumpriram em Cristo, e eu vou falar nesse vídeo, né, logo mais à frente, quais são as coisas que não valem e as coisas que permanecem. Na história da igreja, né, alguém começou a defender a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento a partir de Justino Mártir. E ele escreveu um livro chamado Diálogo de Trifão. E ele discorre, né, que os cristãos estão incluídos entre aqueles que foram prometidos a Abraão como sua descendência. Ou seja, que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Ele usa esse versículo como base para se apoiar que a promessa que Deus fez a Abraão foi cumprida nos cristãos, ou seja, os cristãos são filhos de Abraão através da fé. E isso vê-se facilmente, né, no Novo Testamento, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala disso. Então, Justino Mártir escreveu esse diálogo de Trifão para defender, tendo como propósito defender este lado, né, da continuidade entre os testamentos. Calvino também, logo após, ele defendeu nas suas Institutas da fé cristã também esse lado. Então ele diz que os testamentos são uma substância só. Deus ali estava escrevendo uma história só, com um só propósito, né? Desde o início. Ou seja, desde Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram, ou até antes da fundação do mundo, né? Deus já tinha como plano somente a graça, a salvação pela graça, né? Deus já sabia que o homem iria pecar. Então Calvino fala em suas Institutas que os dois testamentos são uma só substância, diferindo apenas na maneira como são administradas no Antigo e no Novo Testamento, né? Então no Antigo Testamento a graça já existia, né? E se confirma isso, um dos versículos que são usados são os versículos de Romanos. Romanos capítulo 4, o Paulo defende a ideia de que Abraão não foi salvo ou justificado por obras, mas sim pela graça. Então, está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? Então, até o pai da fé, aquele que primeiro recebeu a promessa, ele não foi justificado por obras, e sim foi imputada a ele uma justiça, a justiça que provém da fé. Já se referindo à justiça de Cristo, né? Porque todos nós somos salvos em uma só pessoa. Há um só nome que foi dado abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus Cristo. Logo após, o único propósito, a só substância, né, que Calvino fala, também é justificado em Romanos capítulo 4, através da passagem que Davi fala, o Salmo 32, né? Que bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça, né?
ou seja, que Deus não imputa pecado a ele. Isso é a promessa da salvação através da fé, da justiça de Cristo, que recebemos ao crer no nome de Jesus. Então, há uma continuidade soteriológica, o primeiro ponto, né? Uma continuidade no propósito, em uma só salvação, né? O mesmo que salvou Abraão, salvou Davi no Antigo Testamento, também é o mesmo que nos salva. Ou seja, há uma administração no Antigo Testamento em que as pessoas ofereciam sacrifícios diários, né? Um pela manhã, outro pela tarde, outro oferecia sacrifício aos sábados, de mês em mês, na festa da lua nova. Também tinham as festas religiosas, que eram as festas judaicas, né? E tudo isso apontava para Cristo, né? Apontava para uma salvação que provém da fé. Mas o que não ficou, né? O que não vale mais, ou seja, os elementos da descontinuidade, são justamente os sacrifícios, os holocaustos, os hábitos alimentares do Antigo Testamento, as festas judaicas, né? E as cerimônias, né? Cerimônias como eram executadas naquela época, a gente não faz mais, né? Então isto a gente não pratica mais. Que ficam também os princípios éticos, como o ponto 2 aqui aponta. Os princípios éticos da lei moral. Os 10 mandamentos têm a lei moral, né? Constituem a lei moral. Então, não matar, não roubar, não furtar, não adulterar. Então, isto permanece. Mas as cerimônias, os holocaustos, os sacrifícios, isso é o que não permanece, né? Então, coisas se cumprem e a gente não precisa mais executar elas, e coisas ainda estão se cumprindo nos cristãos, né? E em Cristo se cumpriu todas, né? Mas coisas ainda estão se cumprindo justamente porque tem como propósito para os cristãos agradar a Deus, né? O que ficou foi a continuidade da ética, a ética moral da lei, isso ficou. Mas a parte cerimonial, né, dos sacrifícios, também das festas judaicas, também dos hábitos alimentares, isso já se passou. Há discussões, né, sobre a relação entre o Antigo Testamento e o Novo. O Antigo Testamento, alguns comentaristas judaicos dizem que eles só consideram, eles só considerarem o Antigo Testamento, eles percebem que ali tem algo incompleto, né? Então o Antigo Testamento está em aberto para o futuro. Eles percebem que ali ainda falta alguma coisa a se cumprir, mas quando a gente considera o Novo junto com o Antigo, então a gente encontra um clímax em Jesus, né? As coisas se cumprindo, as coisas se completando, ou seja, o Antigo e o Novo se unem para formar um propósito, um só propósito, né? Que é a salvação pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E também alguns comentaristas falam de a história redentora fundamenta ambos os testamentos. Então, tanto no Antigo existe redenção, existe salvação, é o fundamento, né? O propósito é salvar, resgatar o homem que caiu em Adão e que esse homem volte para Deus, né? Então, o fundamento de cada testamento é que cada um seja salvo, cada um seja acolhido por Deus novamente, que Deus transmita o seu perdão e a sua graça e o homem tenha um descanso. Diz que em Josué, quando o povo estava no deserto, ou quando o povo entrou na terra prometida, né? O povo não descansou, não foi dado um descanso, né? E é que porque foi prometido. Então esse descanso se cumpre através de Cristo, né? Cristo é o nosso descanso, é o que representa o nosso sábado também, né? Em Cristo nós descansamos a alma. Ele até disse, né, que nós encontramos alívio nele para a nossa alma, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados.
E esse descanso é justamente a redenção, né? Que é fundamentada, que é a base de cada testamento. Ali está tendo como propósito a salvação. Então é isso, pessoal. A continuidade é soteriológica, a continuidade ética e a descontinuidade dos elementos, né? Que é os sacrifícios, os holocaustos, as festas, os hábitos alimentares do Antigo Testamento. Isso a gente não traz para o Novo, né? Mas a ética e a salvação pela graça, pela fé, que se realizou em Abraão, que se realizou em Davi, isto nós trazemos para o Novo Testamento. E se espalha, se multiplica, né? A graça superabunda através do sacrifício de Cristo, né? E Ele aperfeiçoou de uma vez por todas todos os que estão sendo santificados nele. Então é isso, o propósito desse vídeo. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima.